Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula aqui da nossa classe bíblica, do Upgrade Class. Nós temos hoje a nossa sétima aula já, e eu convido você, nesse momento, para uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos despertou, nos deu a vida, a saúde, e obrigado por esse momento que temos de estudarmos juntos a Bíblia e pedimos que o Seu Espírito Santo nos dê sabedoria neste momento, nos dê a Tua presença, nos dê o entendimento da Tua palavra e que este entendimento, Senhor, possa produzir transformação de vida em nós. Que ao final desse estudo possamos refletir e decidir como podemos melhorar a nossa vida de acordo com o caminho que o Senhor deseja para nós. Pedimos a tua presença, a tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor cantando o hino Nossa Bíblia, nossa inspiração. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Muito bem. O tema será a natureza do homem e da mulher, né, pastor? Não só do homem e da mulher, da humanidade, ser humano. E, pastor, seja bem-vindo mais uma vez a essa aula. Que Deus esteja Muito te obrigado. abençoando, fale através de você a nós e esclareça um pouco mais da Bíblia para nós nessa manhã. Amém. Vamos orar para a gente poder fazer aqui iniciar o nosso estudo? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia que o Senhor derrama sobre a nossa vida todos os dias. Agradecemos porque o Senhor nos ama a tal ponto de nos criar, de cuidar de nós e até mesmo nos oferecer a salvação. Por favor, Pai, nesse momento em que vamos estudar a crença número 7, que o Senhor fale ao nosso coração,
que o Senhor nos ajude a entender sobre a nossa identidade e que nós possamos viver plenamente seus santos planos feitos para nós. Por favor, derrame teu Santo Espírito sobre a nossa vida, perdoe os nossos pecados, tudo isso te pedimos e agradecemos, não porque temos mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar com vocês aqui. É uma bênção para mim poder estar compartilhando, né? E aprendendo, porque a melhor forma de você aprender é ensinar, né? Então, quando você ensina, você consegue absorver melhor o conteúdo. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa crença número 7, a natureza da humanidade. E já para começar, né? Eu quero ler o que diz o nosso. O nosso texto da crença, né? Diz assim: o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição debaixo do céu e debaixo de Deus, a imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal, mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo e uns aos outros para cuidar de seu ambiente. Bom, esse é o texto base da crença. Eu queria trazer aqui para a gente, né, que essa crença, né, ela vai trazer base para algumas outras crenças que a gente vai discutir depois, que serão discutidas depois, né? Mas ela ocupa um papel muito importante. Bom, uma das perguntas, né, as perguntas que permeiam a nossa mente, e na oração eu até citei isso, a questão da identidade, né? Acho que fazem 2 semanas eu fiz uma capela lá na escola falando sobre identidade. E daí eu perguntei para as crianças, né, que é identidade? Daí eles falaram, identidade é aquele papelzinho que vem sua foto, teu nome e o número do CPF ali dentro. Daí eu falei, tá certo, isso daí é identidade também, né, porque é o nosso RG. Mas é, identidade, né, quem eu sou, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para que eu tô aqui, né? E essas perguntas ficam na mente do ser humano e a gente tem as mais variadas respostas para isso, né? O que significa ser humano, né? O que significa essas coisas? E daí a gente vai tentar hoje, com esse estudo, aprender o que a Bíblia diz para a gente que é ser humano. Então, vamos lá, né? Opa, aqui. Pronto. É, vamos aqui para alguns textos. Eu quero abrir com você em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 27. Na semana passada, a gente já leu um pouquinho da criação, né? A gente já estudou sobre a criação, já lemos textos sobre isso, mas nessa crença aqui também vai trazer alguns textos que se repetem, né? Gênesis capítulo 1, verso 26 a 27.
Gênesis 1, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus nos cria, ele não nos cria aleatoriamente. Não que os animais tenham sido criados aleatoriamente. Foram criados com intencionalidade e com o poder da palavra de Deus. Mas agora Deus ele cria a gente com base nele mesmo. Então, o ser humano, ele é criado para refletir a imagem e semelhança de Deus. Então, a moral que Deus coloca em nós, que é a nossa capacidade de distinguir o bem, o mal, de agir com retidão e amor. A questão intelectual, nosso intelecto que nos distingue de todos os animais. Então, a nossa razão, criatividade, capacidade. Então, a gente pode conhecer, refletir sobre Deus, sobre o mundo, sobre as coisas, até uma capacidade, né, que nós temos, né, da parte intelectual, capacidade criativa, né, uma capacidade criativa, e isso é uma impressão digital de Deus em nós, a capacidade de criar novas coisas, coisas que não existiam, óbvio, é diferente de Deus, que cria a partir do nada, nós criamos a partir de algo já existente, que é uma matéria-prima, né? Mas é um processo criativo também. A questão relacional, então nós precisamos ter essa conexão, esse contato com Deus, contato com outras pessoas, com os seres humanos, tá? E também a questão da liberdade. Deus não nos cria como escravos. E daí eu quero eu quero já pontuar aqui um termo que falam muito, até mesmo dentro das nossas crenças, a gente muitas vezes vai ver esse termo sendo repetido, que é o livre-arbítrio. Mas eu queria que você entendesse que, diferente do que muitos podem interpretar como livre-arbítrio, Deus nos deu a livre escolha, porque livre-arbítrio nos dá a livre capacidade de dizer o que é bom e o que é mal para a minha vida e eleger essas coisas como boas e más. Mas não, Deus já fez isso. Deus já escolheu as coisas que são boas e as coisas que são más. O que ele deixa para mim é a liberdade de escolher se eu vou viver as coisas boas ou as coisas más. Então, nós temos uma liberdade de escolha, uma livre escolha entre o bem e o mal. E Deus nos cria com isso. Deus não nos cria como escravos. Deus nos cria como seus filhos, feitos à imagem e semelhança dele. Então, óbvio, né? Olha só, nós temos um companheirinho ali que apareceu agora. Um gatinho. Mas que benção. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Como que nós somos formados, né? E a estrutura bíblica apresenta para nós uma fórmula, né? A fórmula da formação do ser humano. E Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7 vai falar para a gente assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Esse é o grande ponto aqui. Óbvio que de que nascemos, desde o momento em que nascemos, deixa eu ver aqui. Pronto. Consegui fazer um negocinho. Desde o momento em que nascemos, nós ouvimos as pessoas falarem, a maioria das igrejas falarem,
A gente ouve até mesmo os desenhos que a gente assiste quando criança, a gente aprende nos filmes que nós contemos uma alma, como se o nosso corpo fosse uma cápsula de aprisionamento de uma fagulha superior. Mas não é isso que acontece na Bíblia. Na Bíblia, o que acontece é um processo, o processo em que entra o pó da terra, mais o sopro que Deus coloca nas narinas do ser humano, e daí então nós nos tornamos uma alma vivente. Nós nos tornamos uma alma vivente. E daí, isso aqui é um grande ponto para a gente entender alguns limites, né? Nós não temos um Gasparzinho vivendo dentro de nós, que quando a gente morre, vai para algum outro lugar ou fica vagando por aí. Na realidade, nós somos um ser integral, integrado. E daí, de novo. E daí, nós precisamos entender qual que é o conceito de alma, ou nefesh, né, na Bíblia. Alma vivente, no hebraico, é nefesh hayah. Essa palavrinha nefesh, nefesh vai significar ser vivo muitas vezes. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 19, acompanha comigo ali. Gênesis capítulo 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Esses seres viventes também são nefesh, hayah. Ok? E daí agora a gente vai para outra vez que a palavrinha nefesh é utilizada. É, Êxodo, capítulo 1, verso 5. Acompanha comigo ali. Êxodo, capítulo 1, verso 5. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Ok. Então, esse nefesh, essa palavrinha utilizada para traduzir para alma no português, nefesh, significa as pessoas que estavam saindo do Egito, tá? E na própria tradução vai dizer a palavrinha pessoas, tá? Daí agora, mais uma vez, vai ter essa conotação de pessoa ou de vida, né? Em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. E Ezequiel 18, verso 4. O texto bíblico diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, toda a vida pertence a Deus. A vida que peca, essa vida cessa, essa vida paga. Então, outra conotação da palavra nefesh. E daí agora a gente vai para Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1. Texto bíblico diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, aqui ele fala sobre desejo, necessidade. A alma está sedenta, mas também com essa conotação de base do ser, né? Então, quando o conceito bíblico traz a palavrinha alma, a alma nunca está sendo associado a algo separado do ser humano, mas ou serve para descrever o próprio ser humano,
outras vezes serve para descrever os próprios animais, outras vezes vai ser utilizada na forma de para substituir a palavra vida, e outras vezes para falar sobre essas necessidades básicas do ser humano, tá? Essas necessidades do ser humano. Então, em 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Texto bíblico diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Paulo, aqui para Timóteo, ele deixa muito claro: só tem um que possui imortalidade, que é Deus. Óbvio, quando a gente fala um que possui imortalidade, que é Deus, a gente volta lá para a base da nossa crença, falando sobre a doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus, falando sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a gente entende quando Paulo fala aqui que é somente um, é porque é esse Deus triuno, né? Falando sobre a Trindade, ok? Vamos continuar aqui. Até esse momento, tá tudo certo? Alguma pergunta, algum ponto que gostaria de ser levantado? Se não, vamos continuar. Ok, continuamos. O ser humano, então, ele é criado para um plano especial, para reinar. O ser humano ele é criado para ser governador aqui da Terra, né? Então Deus ele dá o recadinho ali para o ser humano: olha, você vai governar sobre os animais, você vai cuidar de tudo isso daqui, você vai comer da árvore da vida, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas daí nós fomos lá e pecamos. Então, por favor, abre comigo agora a tua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 6. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. Texto bíblico diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a gente tem aqui a cena da queda do ser humano. A serpente ali, Satanás incorpora uma serpente, um animal que o texto bíblico vai dizer que era muito sagaz, que era muito esperto, que era formidável, admirável. Esse animal começa a conversar com Eva. E antes que surjam as teorias, né? Por que Eva estava lá, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Preciso lembrar você. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não ficava em um lugar retirado do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal ficava juntamente com a árvore da vida no centro do jardim do Éden, no meio. Então, tudo que as pessoas iam fazer, né, que Adão e Eva ia fazer, de um lado para o outro, sempre passava pelo meio do jardim, era central. Por quê? Precisava ser feita essa escolha. Eu vou servir a Deus ou vou servir a mim mesmo? Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer o mal? Porque se estivesse lá num cantão, era só ninguém passar por lá, né? Que daí não ia ter essa opção nunca. Mas as duas ficam no meio do jardim, para as pessoas tomarem essa decisão. Então, eles vão lá, comem do fruto.
E a partir daí, o pecado causa uma separação entre Deus e o ser humano. E daí eu quero que você leia comigo, que está lá em Isaías, capítulo 59, verso 2. Isaías, capítulo 59, Isaías 59, no verso 2. O texto bíblico diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, olha só, né? Essa dinâmica, e daí aqui já entra até um spoiler, né? Lá da parte final do nosso estudo, quando vai falar sobre a parte escatológica. Eu quero pontuar uma coisa aqui. O fogo, ele não é preparado para o ser humano. O fogo, ele é preparado para queimar a maldade, o pecado, Satanás, seus anjos. O fogo eterno, ele é preparado para isso. Esse fogo de destruição no final é preparado para isso. Só que o que que acontece? As pessoas que vivem em pecado, abraçam o pecado e não aceitam a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, elas vão junto com o pecado para esse fogo, porque elas estão agarradas e elas não suportam a presença do Senhor, visto que quando Jesus volta, elas clamam, né, para que as pedras, os montes caiam sobre a cabeça delas, porque elas não suportam a presença de Deus. Deus também, até mesmo para um homem que vivia na presença dele, ele diz: Olha, você não aguenta a minha presença. Ele fala para Moisés isso. Eu vou passar ali na frente, vou te colocar na fenda da rocha. Quando você me ver passando, você vai ver meu ombro, vai ver minhas costas. E é isso que acontece, né? Então a gente tem esse entendimento daquilo que a Bíblia traz para a gente, que nós, por conta dos nossos pecados, nós não podemos estar mais plenamente ligados a Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Texto bíblico aqui, né, de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E daí aqui eu quero pontuar algo muito importante. Tem gente que fala: ah, mas se não fosse Adão, se não fosse Eva, eu ia estar tranquilinho. O nosso sofrimento hoje é por conta dos nossos pecados. A morte nos alcança porque nós também pecamos. Bom, a gente tem alguns relatos bíblicos de pessoas que andaram com Deus, até mesmo algumas que foram arrebatadas, né, anteriormente. Mas o nosso caso hoje é de pessoas que vivem uma grande batalha, um grande conflito entre o bem e o mal. Então a gente precisa lembrar disso. Nós temos essa separação entre nós e Deus, porque o pecado ele vai introduzir dor, doença, conflito, deterioração. A nossa natureza, ela se inclina para o mal, né? Paulo, ele vai falar isso, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Outra vez, Paulo vai dizer: Olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é um grande conflito que a gente vive, porque nós, por conta da entrada do pecado no mundo, nós vivemos esse contexto. Somos maus, somos contrários àquilo que é a vontade de Deus, por natureza. Eu não estou dizendo por escolha, eu estou dizendo por natureza, mas nós temos a escolha de fazer diferente. O próprio texto de Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que é merecido é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos a morte como nossa consequência final por conta da queda.
do ser humano. Então, quando a gente para entender a nossa identidade, nós começamos no topo aqui, né? Deus nos criando conforme a imagem e semelhança dele para sermos governadores aqui da terra, refletirmos a imagem dele sobre toda a obra criativa que já existia aqui, é, e, e e sermos cooperadores dele. Mas daí caímos no pecado. E agora a nossa a consequência é a morte. A consequência do pecado é a morte. E daí a gente vai continuar aqui agora. Eu vou pular essa parte, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre a morte, né? A morte, ela é como um estado de sono, né? A morte é como um estado de sono. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Vamos lá. O texto bíblico vai dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E daí eu gosto sempre de, em conjunto com esse verso, abrir ali em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok. Esses textos em conjunto mostram para a gente o seguinte: a morte é um estado de inconsciência. A morte é um estado de inconsciência. Em Salmo capítulo 6, verso 5 vai dizer: no sepulcro não há lembrança de ti. Na morte é um estado de inconsciência. Só que também, aqui existem algumas coisas no texto que, se a gente não lê atentamente, prestando atenção, dá brecha para uma crença divergente daquilo que a Bíblia diz. Então, o texto bíblico diz: olha, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que é esse além? Esse além é uma das traduções para a palavra Sheol, que vem do original hebraico. A palavrinha Sheol é a mesma palavrinha que a gente usa hoje para túmulo, tá? Então, na Bíblia, você vai ter algumas traduções possíveis para a mesma palavrinha, que é Sheol. Sheol é como se fosse o nosso cemitério hoje, o túmulo, jazigo, sepultura, é isso. Sheol tem essa tradução na Bíblia, na palavra de Deus. Então, que isso fique muito claro para a gente. E daí, vamos lá, né? Quando a gente vai para o capítulo 12, verso 7, nos lembra aquilo que é falado em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Que daí Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa é mais uma vez em que a palavrinha ela tem duas traduções diferentes. O fôlego de vida era ruá lá no antigo, em Gênesis. E daí agora em Eclesiastes a mesma palavrinha ruá eles traduziram como espírito. Mas essa não fica tão difícil da gente entender, porque a própria palavra espírito tem origem na palavra respiração, né? Então, a gente inspira, a gente expira, espírito. Então, quando a gente tem uma irritação no nariz, uma alergia, a gente espirra, espírito.
Então, própria palavra espírito tem essa conotação de ar, né? De vento, de sopro. É só a gente prestar atenção. Óbvio que muitos vão considerar a palavra espírito como algo sobrenatural, né? Mas esse espírito nada mais é do que o fôlego de vida que foi apontado pela primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Ok? Então. Para Jesus, a própria questão da morte, como diz lá em João capítulo 11, verso 11, né? Lázaro, nosso amigo, adormeceu. E os discípulos falam: Não, Senhor, se ele adormeceu, tá tudo bem. Daí ele fala: Não, ele morreu. Ele morreu. E eu louvo a Deus porque vocês não estiveram lá, porque agora vocês vão comigo e vocês vão presenciar a manifestação do poder de Deus. Então ele vai para ressuscitar Lázaro, né? Então, vamos continuar, depois da gente pontuar muito bem isso daqui. Alma vivente é a junção entre o pó e fôlego de vida. Quando tem a separação do pó e fôlego de vida, fica só o pó. E daí o pó ele volta para a terra, né? E se decompõe. É isso. É ausência total de vida. E isso tem que ficar muito claro para a gente, porque morte é ausência de vida. E muitos não consideram isso. Muitos acham que morte é simplesmente uma mudança de status, da vida. E daí a pessoa acha que continua vivendo em outro plano, reencarna e vai para cá, e vai para lá, e vai para céu, e vai para inferno, e vai para purgatório, e vai para glória, e vai para o paraíso, e daí começa essas confusões. O texto bíblico não dá brecha para isso. O texto bíblico deixa muito claro que a morte é um estado de inconsciência. Ok? Vamos lá. Qual que é a solução para tudo isso? Se você voltar comigo lá em Gênesis, no próprio capítulo 3, Gênesis capítulo 3, a gente vai ver a partir do verso 7 um diálogo, uma reação. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7, vai dizer assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente olha para aquilo que diz o texto bíblico, a gente tem uma cena, né? E a cena é Adão e Eva reconhecendo que estavam nus, Deus chegando e falando com eles, buscando eles, procurando por eles, e nessa conversa eles começam a colocar a culpa em Deus sobre tudo o que havia acontecido. Não, Adão colocou a culpa na mulher. Não, Adão ele é muito claro. Ele fala: Olha, a mulher que tu me deste por esposa, ela me enganou e eu comi. Quando Deus vai falar com a mulher, bom, a mulher não fala a serpente que tu criaste, mas ela fala: A serpente me enganou e eu comi. Só que o texto, no primeiro verso, vai dizer: A serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. Então, é uma sequência. O ser humano coloca a culpa em Deus, mas Deus é muito misericordioso e ele assume essa culpa. E daí agora, em Gênesis capítulo 3, verso 15, a gente tem essa demonstração de Deus falando que vai ter um grande conflito, só que o bem
vai vencer o mal. A cabeça da serpente vai ser esmagada. Porém, vai haver uma ferida no calcanhar. E essa ferida no calcanhar é Cristo, né? Se sacrificando por nós na cruz. Por isso, nós temos a esperança da ressurreição, queridos. João capítulo 5, verso 28 a 29. Vamos lá no texto bíblico. João capítulo 5, verso 28 a 29. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Bom, todos que morreram vão ressuscitar. E isso o texto bíblico deixa muito claro para a gente. Mas também deixa muito claro que essa ressurreição, ela não é para a salvação de todos. Muitos irão ressuscitar para a vida, outros irão ressuscitar para a morte. Muitos para a vida, outros para a morte. Ok? Então, o texto bíblico fala isso, e em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 a 17, vai falar para a gente agora como será a vinda de Cristo e o que vai acontecer com os mortos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 a 17. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda os declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E daí, aqui a gente tem a grande esperança do cristão. A grande esperança do cristão. A morte não é o fim. Não porque a gente instantaneamente é transportado para um outro lugar, que a gente vai viver eternamente, ou para um sofrimento eterno, mas a morte não é o fim, porque Cristo, ele é o detentor das chaves do inferno, ou seja, da morte. A sepultura não pode segurar ninguém. Se Cristo manda, nós saímos da sepultura. E Jesus, ele tem poder para isso. Tanto que a morte não conseguiu nem mesmo segurar Jesus. Agora o texto bíblico promete para a gente que a gente não pode ser ignorante. A gente não pode ficar sem conhecimento a respeito disso. Ele vai dizer: olha, Jesus morreu e ressuscitou. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, ele mesmo vai trazer de volta à vida todos os que morreram em Cristo. E todos juntos seremos arrebatados para viver com ele a eternidade. Essa é a promessa que o texto bíblico vai dizer para a gente. Essa é a promessa daquilo que o Senhor fala para nós. Tá? Então seremos arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no último verso, consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. O que o texto bíblico está dizendo para a gente é: aqui não é o fim. Aqui não é tudo que temos. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda vai acontecer. Que isso fique seguro em nosso coração. Bom, deixa só eu conferir aqui. Bom, estou no finalzinho aqui. Agora, então, todo o plano da redenção,
ele é escrito e praticado para restaurar em nós a imagem de Deus que foi quebrada na queda do ser humano. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como eu já disse, né? Começamos aqui. Nós começamos aqui em cima. Começamos num outro nível, porque Deus nos cria a imagem e semelhança dele, perfeitos, sem pecado, sem falha, com plena inteligência, com plena capacidade física, tudo. E daí nós caímos no pecado, nós fomos ladeira abaixo, nós quebramos a imagem e semelhança de Deus em nossa vida. E o plano redentivo agora tem por objetivo restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ok? Então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A imagem de Deus em nós. Essa é a promessa. E Ellen White vai trazendo um caminho a Cristo, por exemplo, o texto dizendo que a alma que se entrega a Cristo torna-se sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo rebelado. Ele pretende que nenhuma autoridade além da sua própria fale aquela alma. Também no Patriarcas e Profetas, ela diz que Deus criou o homem para a glória dele, para que após justa prova se mostrasse digno de aprovação divina. Então, é, a nossa transformação, queridos, é, ela é contínua, né? A santificação é um processo diário de contemplar Cristo, de ser transformado. E como o texto bíblico diz, né? De glória em glória. Nós somos transformados, e daí, lá então, como Paulo fala em Coríntios 15, né? Ele fala que o nosso corpo corruptível dará espaço a um corpo incorruptível. Daí, então, estaremos plenamente transformados no dia em que Cristo voltar. Ok? Vamos lá? Partindo agora para o final. Ô, pastor, por Diga. favor, aquela questão do seio de Abraão, o que quer dizer? Era alguma crença que tinha? O Eu seio de preciso de mais Abraão, luz a sobre isso. parábola do Lázaro, né? A senhora está dizendo. A parábola do Lázaro e do rico lá, né? A parábola do Lázaro e do rico é uma parábola contada por Jesus. Jesus conta essa parábola em forma ilustrativa. Então, ele já utiliza uma crença que era deles ali, que eles falavam muito, e a gente vê que eles tinham essa crença sobre fantasmas, sobre vida após a morte, até mesmo com a aparição de Jesus andando por sobre as águas. Jesus lá na beirada da praia, e eles falam um fantasma. Fantasma, rapaz, vigia, crente. E eles lá, né, falando que era um fantasma, né? Então eles tinham essa crença da imortalidade da alma. Até por isso que muitos nem acreditavam em ressurreição. Porque se já tinha uma alma que estava em algum lugar, por que que vai ressuscitar, né? Por que que é necessário ter ressurreição? E realmente é essa a lógica. Porque se alguém já está em algum lugar, por que que vai ressuscitar? E daí nessa parábola, Jesus ele vai identificar para a gente a questão de que não tem como a gente fugir do juízo, do nosso destino final. Não tem como. Não tem como eu mudar o meu destino final se eu não, em vida agora, com as minhas decisões do dia a dia, eu não entregar minha vida a Jesus Cristo. Então eu vivo todo dia fazendo escolhas ruins, todo dia fazendo escolhas ruins. E daí depois que eu morro, tô achando que vai acontecer alguma coisa diferente, que vai ter possibilidade de salvação depois da morte. Então, a parábola de Cristo é muito mais em relação a isso do que propriamente com a pretensão de falar como que é a vida depois da morte, porque o texto bíblico dá muito mais base para a gente
que não tem, é descanso, é sono. E o próprio Jesus vai falar isso várias vezes, não somente uma vez na vez de Lázaro, mas quando, por exemplo, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele vai falar também: olha, a menina dorme, a menina está em sono. Agora imagina a cena, né? É, a pessoa lá no céu já, pessoa boa, lá no céu, Lázaro, a filha de Jairo, já estavam lá no céu, já estavam quase comendo das uvas gigante lá, partilhando da ceia, e daí Jesus vem e fala: Lázaro, saia para fora. Imagina a sensação, né? Daí ter que voltar para a vida aqui nessa terra. Se fosse real, irmãos, essa questão de estar em um outro plano, em um outro lugar, seria desesperador essa cena. Porque Lázaro ele ressuscita para ser perseguido e morrer de novo. Lázaro ele ressuscita para ser perseguido e morrer de novo. A menina, filha de Jairo, ela ressuscita também de novo para morrer. Ela já tinha ficado doente, morreu, e daí depois Jesus ressuscita ela para ela morrer novamente. Então aqui a gente tem muito claro que sobre o seio de Abraão, né? O seio do pai Abraão era o termo, né? Que eles utilizavam para o paraíso, para ir para algum lugar. Só que Jesus conta essa parábola num contexto de uma crença popular. Eles acreditavam assim. Era como se fosse uma fábula, né? Era uma parábola para trazer uma lição moral, mas sem dizer ali que aquilo é a realidade. Então, Jesus ele utilizou várias vezes dessas figuras de linguagem, né? Dessas figuras aí para poder dar lição aos discípulos. Mas é isso, tá? Em relação a isso, é isso. Outra. Na história de quando Arão morre, parece que lá no Antigo Testamento tem esse negócio. Aí eu ficava me perguntando, será que é para Ah, a senhora as diz. pessoas ter a esperança que ele morreu, está num lugar bom, sabe? Porque a gente sabe que ser de Abraão não tem como, mas eu ficava naquela questão. O porquê que foi usado lá atrás, né? Porque Ah, a lá. crença no Novo Testamento com certeza tinha vindo de lá. Então, lá atrás eles falam, foi enterrado na terra de seus pais. E foi então, e foram então mandados junto com seus pais. Ou se reuniu a Abraão. Por quê? Ali no Antigo Testamento, se a senhora reparar, lá, principalmente quando conta a história de Abraão, quando conta a história de Jacó, quando conta a história de Isaac, eles viviam peregrinos. Peregrinos. Abraão, ele chega ao ponto de ter que comprar uma terra para poder enterrar Sara, quando Sara morre. Então eles viviam como peregrinos ali. Então eles tinham essa necessidade de comprar lugares para enterrar seus mortos, para enterrar seus mortos. Então, quando tinha alguém agora que morria dessa família, eles eram reunidos aos seus antepassados. Por quê? Era feita uma viagem, e isso a gente vê quando por exemplo, Jacó e Esaú vão enterrar Isaac, eles viajam, os dois viajam para poder enterrar Isaac, para poder colocar Isaac ali na terra de seus antepassados, na terra de seu pai. Então, vem dessa questão do trazer de volta para a terra. E daí começa a ter essa conotação de justo, né? Depois começa a ter a conotação de justo. Morreu nos caminhos do Senhor, então se reuniu, foi para o seio de Abraão, e etc, né? Mas o próprio Abraão estava morto, precisou ser enterrado em um lugar. Mas daí você vê como é tão séria essa questão. É, no Antigo Testamento é deixado muito claro. Deixa eu só ver aqui, pronto. No Antigo Testamento é deixado muito claro que não é para lidar com os mortos. E Deus vai dizer lá em Deuteronômio, através de Moisés, para o povo, ó, é por esse motivo que eu estou tirando esses povos das terras que hoje eu estou colocando vocês. Então, se em algum momento vocês fizerem isso,
conversar com o morto, espírito, buscar qualquer uma dessas coisas, eu vou expulsar vocês. Então, para Deus era muito sério isso. Porque não é porque não ia ter manifestação, ia ter manifestação. A gente tem uma manifestação no Antigo Testamento, lá em Samuel, quando Saul procura a necromante lá, a médium, né? A médium de Endor, para poder falar com o espírito de Samuel. Deus já não estava mais falando com o Saul, os profetas já não falavam mais com Saul, o espírito de Deus não revelava mais a Saul. E o que Saul fez? Foi procurar os espíritos. O espírito, a única coisa que fez foi dizer que ele ia morrer. O espírito, a única coisa que fez foi dizer que ele ia morrer. E realmente ele morreu. Como que Saul morreu? Se jogando na própria espada. Não foi ninguém que matou Saul. Saul se matou. Então, quando Deus fala que não é para buscar essa parte dos espíritos, ele está sendo muito claro, porque é um ambiente que Satanás domina. Por isso que em Coríntios, Paulo ele vai dizer assim, olha, não é de se admirar que eles são ministros podem se revestir de ministros de justiça. E até mesmo o próprio Satanás se reveste de anjo de luz. Ele deixa muito claro isso para a gente. Ele tem poder para se transformar, ele tem poder para fazer, para enganar, para manipular as pessoas para que creiam assim. Só que quando a gente crê assim, de que tem como viver depois da morte, tem como viver em um outro lugar, eu não entendo a urgência que eu vivo hoje de viver uma vida plenamente na presença do Senhor. E era essa dificuldade que os judeus tinham na época de Cristo. Tanto que eles não reconheceram nem o próprio Cristo quando Cristo apareceu. Porque eles tinham tanta divergência de crença, absorveram tanto conteúdo de outras nações, de outras crenças, que quando Cristo aparece, eles esperam um rei político. Só que, na verdade, Cristo veio para religar o ser humano a Deus. E esse é o final aqui do nosso estudo, né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não tem como fugir disso, irmãos. O pecado trouxe a morte para nós. Quebrou essa imagem e semelhança de Deus, que inclui vida, e traz tudo aquilo que é contrário à imagem e semelhança de Deus. Deus é puro, nós somos impuros. Deus é bom, nós somos maus. Deus é íntegro, nós somos completamente podres de caráter. Deus vive, nós morremos. Então, tudo que entra com o pecado serve para mostrar para nós. Nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de uma solução. Sabe? É, o, o, o texto bíblico, né, de João, a gente até estudou na lição da Escola Sabatina da semana passada, e, e o texto bíblico vai ser muito claro, falando para a gente o seguinte: olha, lá em 1 João, né, no capítulo 1, lá no finalzinho, no início do capítulo 2 também, João vai dizer assim: irmãos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E antes disso, João já havia dito: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O convite para nós é para que a gente viva uma vida de pureza, mas sempre lembrando, não é por nós mesmos, é por Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem faz isso por nós. Lá em Romanos 5, a gente leu só o verso 12, né? Mas outros versos vão dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte também alcançou o mundo, também a vida veio por um só homem, a saber, Jesus Cristo. Cristo, ele traz, da mesma forma que Adão trouxe a morte sobre todos, Cristo também traz vida e redenção sobre todos. Então, que a gente tenha esperança nisso, queridos. A gente tem esperança nisso, sabendo que o Senhor é quem rege a nossa vida, sabendo que nós não somos um acidente, nós somos amados, nós somos portadores da imagem de Deus,
se permitirmos que Ele restaure isso em nós. E Cristo vai voltar. E nós seremos plenamente restaurados e religados para sempre ao Senhor. Essa é a crença, a natureza da humanidade. E chegamos ao final do nosso estudo, que tenha sido um estudo proveitoso para todos. Não sei se tem mais perguntas, se tem mais declarações, se não, finalizamos. Não? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Doutor, aqui no chat, a Marinita está colocando um agradecimento, né, que nós estávamos orando por ela. Ela fez um procedimento para retirar uma pedra que havia sobrado ainda da vesícula e ela espera ter alta hoje, né? Orar por ela em gratidão e ainda pedindo que ela consiga ter alta hoje. Amém, minha irmã. Vai ser bênção, vai dar certo. Vai receber alta aí e vai continuar tendo uma boa recuperação para a honra e glória de Deus. É isso, então. Ok, Cláudio. Vamos orar então para encerrar, pastor? Vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado. E através desse estudo que o Senhor nos dá, nós podemos aprender que não somos um acidente. Nós não somos frutos do Big Bang ou de qualquer coisa do tipo. Nós fomos criados pelas suas próprias mãos, Senhor, conforme a tua imagem e a tua semelhança. O Senhor nos cria para um objetivo específico, adorar o teu santo nome e sermos co-obreiros teus aqui nessa terra, cuidando de tudo que o Senhor coloca sob a nossa responsabilidade e vivendo uma vida para te adorar. Pela entrada do pecado, Pai, a nossa natureza mudou. E, infelizmente, nós corremos em direção à morte, ao mal, tudo aquilo que é ruim. Mas, pela tua infinita misericórdia, o Senhor nos oferece o resgate em Cristo Jesus. O Senhor nos oferece também uma solução para a morte, que é estarmos em Ti e ressuscitarmos para a vida eterna. Por favor, nos ajude a viver em Tua presença, viver buscando fazer a Tua vontade, viver com o sangue de Cristo Jesus sendo derramado sobre a nossa vida todos os dias. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Obrigada, pastor José, por mais esse estudo. Obrigado, pessoal que participou aqui da aula. É muito bom estar aprendendo mais da palavra de Deus, fazendo as anotações. E a gente se vê na próxima aula, na semana que vem. Um bom dia para vocês, um bom restinho de Amém. semana. Que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Cláudio.